Não é novidade que a igreja do século XXI tem seus desafios, como a igreja antigamente também tinha. E quais são esses desafios que a igreja enfrenta nos dias atuais? O que impede a igreja de fazer o ID, de cumprir o ID? E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje na lição com o tema A Evangelização na Pós-Modernidade. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo na nossa lição mais uma vez, hoje falando sobre o tema que é interessantíssimo para a igreja nos dias atuais, que seria sobre a evangelização. É claro que hoje nós temos uma dificuldade grande acerca do evangelismo devido à pandemia, devido a não poder ter esse contato físico, mas é lógico, existem outras formas de evangelização. Talvez uma que seria muito utilizada nos dias atuais seria a questão da internet. Mas ainda assim, a igreja do século XXI, ela enfrenta grandes dificuldades para fazer o ID, ou cumprir o ID do Senhor. Mas antes de nós darmos seguimento a esse estudo, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, que vai dizer assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Como eu falei, que a igreja ela enfrenta dificuldades nos dias atuais, isso não é novidade. Mas também as nossas dificuldades, os desafios que nós temos nos dias atuais, não são nada diferentes, ou melhor, não são tão difíceis, mais difíceis ou mais complicados do que da igreja do passado. E sim são diferentes, que cada época retrata, né, tem sua história, tem suas dificuldades. Mas a igreja dos dias atuais ela ainda assim enfrenta dificuldades para a questão do evangelismo. Né? E como nós temos estudado bastante falando sobre a questão da pós-modernidade, nós vemos que existem diversos desafios para que você e eu consigamos falar do Evangelho de Cristo, né? Para fazer com que o nome de Cristo seja reconhecido, né? E conhecido e reconhecido. Né? Então, como nós já temos visto até nas lições anteriores, existem diversas cosmovisões, ou seja, visões diferentes, né, acerca do Evangelho, tais visões que realmente impedem, dificultam a forma também a forma de evangelismo, não só do evangelismo, mas justamente porque as pessoas elas pensam de formas diferentes, né, como nós já estudamos também, falando sobre a questão de que não existe somente um pensamento. Algumas pessoas acreditam de que não existe somente um pensamento na questão concentrado somente em uma pessoa, né? O poder, o domínio em uma somente pessoa. Existem crenças aí que trazem diversos deuses, trazem pensamentos que onde que a verdade ela não é absoluta, a minha verdade ela não pode ser verdade para alguém, né? Então isso faz com que a ministração do evangelho, a pregação do evangelho, ela tenha um efeito um tanto quanto diferente, né? Não venha a atingir as pessoas de uma forma ao qual nós esperamos. Mas o que acontece? A evangelização na pós-modernidade, realmente ela tem suas dificuldades, e hoje nós vamos tratar de três dificuldades que vai falar para a gente hoje, que seria preconceito, discriminação e intolerância. Né? Creio que não seja essas palavras assim, não sejam desconhecidas dos irmãos. Nós vamos ver referências aqui sobre essas palavrinhas aqui, né, os significados delas, para nós chegarmos a um ponto final, no final nessa lição, né, no final da lição. Né? E o nosso, talvez, o maior desafio que nós temos nos dias atuais seria de conhecer realmente a quem é o nosso alvo, né? A quem deveria ser o nosso alvo, aqueles que não conhecem a Cristo.
né, entender, na verdade, como o mundo pensa, né, e por que o mundo pensa dessa forma. Essa seria uma dificuldade grande que nós temos que enfrentar. Também, né, as condições, essas condições, elas podem impedir, é, justamente essa questão da mente pós-moderna, impedir com que é, seja levada a palavra, né, do evangelho, justamente com essa questão do preconceito, a discriminação e a intolerância. Com certeza alguém, em algum momento, já sofreu algum tipo de preconceito acerca de ser cristão, também de, quando for falar de Jesus, ser, ouvir respostas, algo do tipo que a gente que vamos determinar que é a questão da intolerância, né? Que hoje em dia qualquer coisa é intolerância, mas principalmente quando se trata de pregação do evangelho, as pessoas se sentem muito mais ofendidas. Então, esses pontos, né, eles são é o que está presente nos dias atuais. Então, a igreja do século XXI, ela tem uma dificuldade muito grande justamente por causa do preconceito, da discriminação e da intolerância, né? Então, podemos ver aqui, né, que esse preconceito, né, na verdade, é uma ideia pré-concebida, ou seja, a pessoa ela não conhece bem a situação, mas ela já tem uma aversão a essa questão que seria, no caso aqui, nós estamos falando do Evangelho de Cristo, né, acerca da evangelização. Né, esse tipo de emoção, esse sentimento aí de preconceito, podemos dizer que ele é gerado por falta de informações, né, relacionadas ao objeto ao qual vai sofrer o preconceito. Ou seja, as pessoas elas não têm nem informação acerca do assunto direito, mas elas já têm uma dificuldade de aceitação com essa questão, né? Então nós podemos ver que o vocábulo, né, discriminação também, né, vem falar um pouquinho aqui, significa distinguir ou diferenciar. Ou seja, as pessoas elas fazem uma separação, né, essa questão aqui, né, é, ela distingue essa questão, tenta apartar acerca do objeto que seja, ou seja, daquilo que vai sofrer essa discriminação, né? Podemos dizer que faz separação, no caso, entre as pessoas, né? E também de uma forma muito, podemos dizer assim, né? Sinteticamente, né? Nós podemos falar de que a discriminação é a materialização do preconceito, ou seja, aquilo que as pessoas pensam, né? Ela acaba colocando em prática, ou seja, a discriminação ela acaba sendo praticada justamente por causa do preconceito que foi criado sobre o assunto. Ou seja, algumas pessoas elas não conhecem a Jesus, elas não conhecem a Bíblia e tampouco conhecem quando se vai a questão da evangelização, né, para a rua, e ela já tem um preconceito, ou seja, ela já tem um pensamento pré-formado, a sua opinião pré-formada, e ela acaba externando esse assunto, né, essa questão, né, ou seja, esse preconceito, né, essa aversão acerca do Evangelho de Cristo, né? Então, e nós podemos ver que esse preconceito aí, essa discriminação toda, ela acontece em diversas áreas, tá, queridos? Não é somente relacionado à igreja evangélica, não. Nós podemos ver que ela atinge, por exemplo, a questão do escalonamento social, a questão de etnias, e também nós podemos ver de expressão religiosa, que entra nesse quadro ao qual nós estamos falando hoje. Por exemplo, etnias, negros, indígenas, são muitos atacados, né, acerca de onde que a gente ouve falar de preconceito, quando se vincula principalmente realmente à questão de preconceito, é muito sobre a questão, por exemplo, de negros. Então, que é um assunto que é muito mais falado. Mas sim, também tem de outras, a questão de etnias, sobre outras religiões, por exemplo, não somente ao cristianismo, mas outras religiões, existe esse preconceito, existe essa discriminação, né? Então, isso é consequência da pós-modernidade, né? Esse pensamento aí que vem gerando, vem durante anos, né? Ele vem crescendo justamente por causa da forma que é passada, né? O pensamento, o entendimento das pessoas vai passando de pai para filho, e isso atingiu esse tipo de pensamento que eu vejo que é um tanto quanto negativo, ele atinge o nosso século presente, né? Então, as igrejas elas acabam sofrendo realmente
a questão da evangelização, do evangelho de Cristo, acaba sofrendo com essa questão da discriminação. E falando sobre intolerância, no caso, vai se tratar de uma disposição mental caracterizada pela falta de vontade ou habilidade para respeitar as opiniões contrárias. Ou seja, esses dias eu vi um vídeo na internet onde que tinha uma mulher pregando dentro de um trem e uma outra mulher, ela se sentiu incomodada com aquela situação e a mulher começou a xingar essa irmã em Cristo que estava pregando ali. Talvez que ela tenha se sentido ofendida pelas palavras, ou se a irmã ministrando ali a palavra do Senhor, é, talvez possa ter falado algo que incomodou e gerou essa intolerância aqui. Ou seja, a pessoa ela não respeitou a opinião do próximo. Então, esse tipo de questão aqui sobre intolerância acontece também bastante. Você é cristão, hein? Você acredita no que a Bíblia diz e talvez algumas pessoas não aceitem, não respeitem nem a sua opinião. E quando você vai falar algo acerca de Jesus, essas pessoas elas te atingem verbalmente, muitas das vezes acaba atingindo fisicamente, agredindo, né, fisicamente, justamente porque não respeita a opinião. Então essa questão que é a intolerância. Então existe a questão da intolerância racial, a intolerância religiosa, isso está no presente e nós sofremos realmente com essa questão, tanto a discriminação, quanto o preconceito, quanto a intolerância que eles andam juntos, né? Nós sofremos isso no dia a dia. E esse termo, né, intolerância, ele vem para designar essa questão do homem da pós-modernidade que não consegue se relacionar de forma saudável com o diferente, ou seja, a minha opinião é diferente da opinião de outra pessoa e essa outra pessoa ela não aceita a minha opinião, ela não consegue respeitar a opinião, então acaba gerando essa intolerância religiosa, ou seja, não aceita a minha religião, não aceita a doutrina que eu sigo e muitas das vezes pode me ofender, pode me agredir verbalmente, fisicamente, ou seja lá qual a forma que for. Então, a intolerância é algo que é grande nos dias atuais, ela pode acontecer dentro da família, ela pode acontecer dentro do ambiente de trabalho, no meio da sociedade. Isso vai acontecer o tempo todo, né? E isso atinge sim a igreja, né? Nos dias atuais, como eu falei, não são coisas diferentes. Talvez os nossos problemas nos dias atuais não são maiores do que dos séculos primeiros lá da era cristã. Muito pelo contrário, são problemas diferentes. Talvez alguns aqui, por exemplo, acerca da intolerância, acontecia lá e vai acontecer nos dias atuais. Então é algo que nós temos em comum. Mas pode sim existir outros problemas que existiam na época, que hoje não existem, ou como hoje existem coisas que não existiam na época, né? Então, nós podemos ver também, enxergar dentro da palavra de Deus a resposta acerca dessa questão de preconceito, de intolerância. Nós podemos ver acerca da resposta de Jesus sobre essa questão, né? Então, por exemplo, eu posso falar aqui que nem as etnias, nem as leis, e tampouco tinham a inclinação filosófico-religiosa, elas poderiam parar ou poderiam impedir, né, de Jesus de anunciar a mensagem do Evangelho, né? Então, Jesus, ele mesmo tendo essas dificuldades, sabendo que entre judeus, por exemplo, e samaritanos havia uma rivalidade grande aí, uma rivalidade antiga, ele chegou um momento que ele fez algo que é interessante, que eu gostaria de ler com os irmãos, que está lá em João, capítulo 4, versículo 9. Vai dizer assim: Então disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então nós podemos olhar aqui que nesse episódio Jesus ele não teve dificuldade nenhuma, não teve a lei, não teve etnia, né, que eram povos diferentes, que não teve a questão filosófico-religiosa que impediu com que Jesus anunciasse o evangelho. Então nós vemos aqui nesse episódio aqui, é um episódio interessante onde que Jesus ele se achega a mulher samaritana que tirava a água do poço, né, e ele não deixou de anunciar o evangelho ali.
Os irmãos depois também podem ler esse texto ou reler e vão ver coisas interessantíssimas acerca desse texto. E nós podemos ver que, fazendo uma leitura, fazendo uma incursão pelos evangelhos, nós podemos chegar à conclusão de que Jesus ele dialogou com homens ali do tempo dele, né? É, e ele pôde, a forma que ele tinha, que ele aproveitou, que ele conseguiu identificar ali dentro é, desses diálogos, né, se assim eu posso dizer, que ele teve, é que ele passou a entender, a corrigir e também a reafirmar o pensamento que nutria cada um, ou ele teve a oportunidade de falar de Jesus, ele conheceu as pessoas a quem ele estava desejoso de ministrar o evangelho. Então, por exemplo, nessa questão aqui da mulher samaritana, ele enfrentou a questão da rivalidade, ele tampouco considerou a questão também da mulher ser uma prostituta, né, que deveria, pelas leis, deveria morrer por questão de adultério, né? Isso segundo vinha uma prerrogativa da lei mosaica, mas Jesus ele pouco se importou com isso. Ele entendia que aquela mulher precisava ouvir do evangelho e existia, como os irmãos, né, leram aqui comigo, existia uma certa intolerância entre o judeu e o samaritano. Existia uma dificuldade dentro desse relacionamento. Então não existia, na verdade, não existia relacionamento entre judeu e samaritano. E nós podemos ver que Jesus ele rompeu com essa barreira, né? Então Jesus ele teve ele aproveitou a oportunidade que ele tinha para anunciar o evangelho independente da situação que tinha ali. Assim nós também temos que fazer. Olhando também para a questão que existia ali nos dias na época, né? Jesus ele também não tentou ajustar o evangelho de forma alguma acerca dos ouvintes, né? Ajustar a palavra, como eu falei na semana passada também, que hoje em dia os pastores eles estão existe, lógico que abre um parêntese aí, igrejas que ainda pregam o evangelho de forma genuína, não isentam coisa ou não retiram aquilo que que deveria ser falado, mas existem igrejas hoje onde que pastores só ministram palavras aonde que vão levantar o ego das pessoas, aonde que vão fazer, vão ministrar aquilo que as pessoas desejam ouvir e não aquilo que Jesus quer falar. Então Jesus ele fez essa questão, na questão aqui no tempo de Jesus, ele não amenizou a palavra de forma alguma. Aquilo que ele tinha que falar, ele falava, né? Ele não fez questão de ser simpático, ser somente simpático para as pessoas que estavam ali o ouvindo, e sim ele anunciou de forma muito clara o evangelho. E eu gostaria de fazer leitura de um discurso de Jesus que está em Mateus, capítulo 23, versículo 23, que vai dizer assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cumim, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus ele chegou para ali na época dos fariseus ali, os judeus ali, né, do grupo fariseu, e ele deu um discurso, ele não amenizou aquilo que eles precisavam ouvir. Então nós nos dias atuais também, por mais que venhamos enfrentar aí a questão do preconceito, discriminação e intolerância, nós também de forma alguma devemos amenizar a mensagem do evangelho. Nós temos que falar aquilo que a Bíblia tem trazido para nós. A Bíblia, o que a Bíblia tem colocado como verdade para nós, né? Enfrentando aí esse mal que vem atingindo, né, a pós-modernidade. Então podemos dizer assim, né, sem preconceito, né, ou discriminação, o Filho de Deus, Jesus, ele ele inicia uma conversa com a samaritana, que foi aquele texto que nós lemos, né, e ele ali ele enfrentou, ele bateu de frente justamente com todos os paradigmas que existiam na época, que judeu não se dava com samaritano, justamente porque, né, aí abre um parêntese para a questão da história, que judeus eles não aceitavam os samaritanos como irmãos, porque surgiu, né, o povo samaritano surgiu através de uma invasão
na Síria, né, a questão do Reino do Norte. Né? Então, houve ali uma miscigenação, né, racial e religiosa, ou seja, houve mistura de religiosidade e de povo, né, de etnia. Então, não tinha esse relacionamento, não se aceitavam, né, o judeu não aceitava o samaritano justamente por causa desse episódio. Então, mas Jesus, sendo mesmo sabendo de toda essa história, ele dialogou com a samaritana, né, com a mulher samaritana, rompendo com esses paradigmas, né, já pronto para anunciar o evangelho. Também, né, homens e mulheres de todas as tribos, raças, precisam saber quem é a água viva, né, que vem de Deus. Então, é onde que eu digo que, mesmo que exista essas dificuldades, né, de nós anunciarmos o evangelho, nós temos que enfrentar, né, essas dificuldades justamente para cumprir o ID, para fazer isso aqui, ó, anunciar, né, para todas as tribos, nações, raças, etnias, povos, quem é o verdadeiro Jesus, quem é que salva, quem é que dá a vida eterna. Muitas pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, principalmente nos dias atuais. Muitas pessoas estão morrendo devido à pandemia, ao Covid, ao vírus. Muitas pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. E isso já vem acontecendo há anos e anos, né? É uma bola de neve, e a igreja ela tem que se conscientizar da tarefa da evangelização da pós-modernidade. Os desafios eles vão sempre existir, né? Nunca vão parar. Então nós temos essa missão a ser cumprida. Também o que é diferente pode estar, né, tendo a esperança da chegada daquele que vai responder todas as suas questões. O que seria o diferente? Talvez para a pessoa que não conhece Jesus Cristo, ela espera com que algo novo venha sobre a vida dela e que venha suprir, né, todas as necessidades e que também que venha responder a todas as questões. Assim nós podemos entender que o Evangelho de Cristo ele é um novo, é a água viva e ele vem suprir todas as necessidades. Jesus ele supre todas as nossas necessidades. Então muitas pessoas talvez estejam, como eu posso dizer, talvez esteja se resguardando, tendo medo talvez até do novo, mas ainda assim você e eu temos a missão de evangelizar em meio à pós-modernidade, em meio a essa multicultura que existe hoje, né, tornar o nome de Jesus conhecido. E nós temos que ter estratégias, né, para justamente alcançar as pessoas nos dias atuais. Nós precisamos pregar as boas novas de Jesus, né, independente da situação. Um escritor chamado Ítalo Gastaldi, ele falou uma certa frase que eu achei interessante. Essa frase diz assim: educar sem conhecer o homem é como caminhar no deserto sem bússola e sem meta. Ou seja, anunciar o evangelho sem conhecer as pessoas, sem conhecer a quem é o alvo, é algo que vai nos deixar perdido, né? Então, precisamos nós definirmos quem são nossos alvos para apresentar o evangelho, conhecer essas pessoas, seja, por exemplo, eu vou citar aqui um povo, por exemplo, uma cultura cigana. Então, você e eu precisamos conhecer essa cultura cigana, como eles vivem, para se achegar a esse povo, para ministrar a palavra do evangelho. Abro um parênteses aqui também. No livro do Ronaldo Lidório, missionário Ronaldo Lidório, pastor e missionário, né, da igreja presbiteriana, teve um tempo que ele morou na África e nesse livro ele conta a história dos Concombas, né, uma tribo Concomba, e ele ministra, ele chega a um tempo, ele fica um tempo naquela tribo e depois de passar, se eu não me engano, 3 meses, ele foi estudando formas para anunciar o evangelho daquele povo, já que existia a questão dos deuses, né, africanos, e para não confundir a mente das pessoas, não para ou para elas misturarem ali a questão cultural acerca de Deus, né, e dos deuses que eles serviam, ele foi estudando, vendo formas, vendo palavras dentro do dialeto desse povo para ministrar a palavra de Deus e apresentar quem era Jesus e quem era Deus. Então, nós devemos seguir assim. Se eu tenho o objetivo de alcançar vidas que talvez sejam de
que a gente entende que está numa outra religião onde que não vá dar salvação, nós temos que estudar, conhecer essas pessoas no íntimo, no profundo, e chegar num certo tempo de orientação deles para ministrar a palavra do Senhor para essas pessoas. Porque muitas das vezes nós não vamos ter somente uma oportunidade de falar, né? Então tem que ser algo certeiro, né? Tem que ser algo no momento certo. Então, como eu posso falar assim, para nós pregarmos hoje, já que existe essa multiforma de pensar, de pensamentos, né? As pessoas elas têm, como eu falei aí, é, cada um tem sua verdade, não existe mais a verdade absoluta. Então você e eu devemos conhecer as pessoas, o nosso alvo, para nós não ficarmos como se estivesse andando no deserto sem bússola, perdido, né? Sem orientação nenhuma, né? Então nós devemos conhecer as realidades das pessoas para poder ministrar a palavra do Senhor a cada uma delas, né? Conhecer a quem você deseja é, alcançar, né? Também podemos dizer que nós devemos acolher aquele que ainda talvez não compreendeu a palavra do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho, né? E o mais importante do que tolerar talvez as diferenças, ou tolerar o diferente, né? Que é algo que é diferente também do nosso, seria acolher aquele que ainda, né, não conheceu o Evangelho, ainda não compreendeu a verdade. Não é, como eu posso dizer assim, não é uma questão simplesmente de suportar ou tolerar, mas sim abraçar, né, fazer com que no momento certo a pessoa ela vai entender quem é Jesus. Nós podemos ver aqui um exemplo, né, de que, por exemplo, Jesus ele não somente tolerou a traição de Pedro, mas ele também confiou os seus cordeiros, né? Se nós podemos ver esse texto aí, se não me engano, João 21, capítulo 21, versículo 15. É, Jesus também ele não apenas tolerou o fato de Paulo ser fariseu, perseguidor de cristãos, mas ele o acolheu na estrada para Damasco. Isso vai falar em Atos dos Apóstolos, né? É, então, assim, depois, né, Paulo, né, ele esteve pronto para morrer pelo Evangelho. Então, é uma questão de tempo, né? Temos que ter sabedoria para esperar o tempo certo também, que as coisas vão acontecer, mas a gente não pode deixar de anunciar o Evangelho. Também acolher não significa, gente, concordar com as escolhas erradas que alguém possa fazer, né? Enquanto ela não conhece a verdade ali do Evangelho. Acolher é acreditar no outro e também, como eu posso dizer, não é desistir das pessoas também, né, que parece ser algo tão caro, parece ser tão difícil ali. Não desistir dessas pessoas, mas se importar, estar disposto a ensinar em amor. Ou seja, as pessoas elas vão conhecer o Evangelho quando nós insistimos, quando nós perseveramos, até que chegue um momento onde que o coração vai ter sua porta aberta para Jesus fazer morada. Então, você tentando falar de Jesus Cristo para uma pessoa, nunca desiste na primeira vez ou no não, primeiro não que você tome, mas esteja orando e pedindo a Deus orientação, pedindo a direção para você falar do amor de Cristo para essas pessoas. O que eu creio que Deus, né, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar ministrando no teu coração e vai estar te conduzindo para aquilo que é necessário você ouvir, que Deus vai falar ao teu coração e você vai passar adiante. Então, não desista de forma alguma. E o último ponto também aqui para nós falarmos aqui, para quase encerrarmos a nossa lição, né? O último ponto é manter a coerência entre os discursos e a prática. O que seria isso? Você vive aquilo que você prega, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu posso dizer assim, que deve ser respondida, né? Talvez eu parar para nós pensarmos, será que eu vivo aquilo que eu prego? Porque as pessoas elas observam muito aquilo que você e eu falamos para ver se isso tem coerência, né? Se isso vai estar de acordo com a nossa conduta, com a nossa prática, a forma que nós vivemos. Então, isso é um fato, é um ponto importantíssimo para a evangelização, acerca da evangelização justamente nos dias atuais, porque senão você vai ouvir um dia, ou eu vou ouvir um dia, fala, prega, mas não vive, né? E isso as pessoas e as pessoas elas falam isso mesmo. Então tem que existir essa coerência é, dentro da nossa vida, né? Nós vivermos aquilo que pregamos, né? Então isso é um ponto importantíssimo também.
né? E podemos ver aqui também um texto que eu acho que é bem interessante, que fala que Paulo vai falar assim, né, que os cristãos eles são as cartas de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Isso vai falar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, os irmãos podem estar lendo depois, né? Ou seja, nós somos um livro vivo, né, e que dá testemunho do Cristo ressurreto. Então, a pergunta para nós pensarmos aqui, deixar aqui no ar, né, para os irmãos pensarem o que o mundo lê em nós, né, o que as pessoas elas têm visto acerca de nós, se aquilo que nós pregamos, que falamos, se nós temos vivido isso, o que as pessoas estão enxergando acerca do Evangelho, sobre as nossas vidas. Então, para aí para pensar sobre isso daí, que isso daí vai com certeza contribuir muito para a propagação do Evangelho, né? A sua vida, a minha vida é um livro aberto, é um livro vivo, como foi falado aqui, onde que as pessoas elas vão enxergar em nós o caráter de Cristo, né? Então elas identificam isso em nós. Então é algo que nós temos que viver, né? Aquilo que nós falamos deve ser colocado em prática na nossa vida. Então esse aí também é um ponto importantíssimo para a evangelização nessa pós-modernidade. Queridos, concluindo essa lição, eu venho dizer que nós devemos, como cristãos, enfrentar realmente as dificuldades que existem na pós-modernidade, mas uma coisa é certa, aproveitar todas as brechas que possam existir para nós darmos entrada e pregarmos o Evangelho. Como no texto da mulher samaritana, Jesus aproveitou ali a oportunidade acerca ali da água para falar sobre o Deus vivo. E assim nós devemos também fazer dia após dia na nossa vida. Por mais que exista a questão da intolerância, exista a discriminação, existe esse preconceito, ainda assim nós devemos ser homens e mulheres que sigam a palavra do Senhor, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós vivemos, né, e executar o ID de Jesus Cristo. Por mais que seja algo difícil, por mais que exista esses pontos aí, ou tantos outros pontos, como nós já temos falado acerca das dificuldades, desafios da igreja no século XXI, você e eu não podemos nos calar, né? A palavra do Evangelho precisa ser anunciada para que Jesus volte, para que Jesus venha, né? E nós temos que ser como ceifeiros, né? O campo aí está pronto, mas são poucos os ceifeiros, então nós temos que sair em direção à colheita. E eu creio que Deus ele está sempre arrumando, né, para nós ali, liberando aí oportunidade para nós falarmos do amor de Cristo. Então não desanime, não cesse de orar, mas também não cesse de agir. Eu sei que muitas das vezes pode parecer algo tão difícil, mas quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? E você e eu somos canais para fazer com que o Evangelho de Cristo seja conhecido, independente de qualquer situação, independente de qualquer desafio, né? Que esses desafios que aparentemente são grandes, né, eles se tornam tão pequenos diante de Deus, que é o Deus que é maior do que qualquer coisa, né? Então vamos estar orando e vamos encerrar essa lição. Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse ensino, por essa palavra, e que no nome de Jesus que nós possamos ser homens e mulheres dispostos a pregar o Evangelho, independente das muralhas que possam existir, que nós com o Senhor, que é dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, possamos passar por cima de qualquer muralha, e que no nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja despertando a igreja do século XXI para pregar o Evangelho, a igreja de dias atuais, independente das situações, que ela possa ser uma igreja viva que cumpra o ID do Senhor Jesus Cristo. Assim, Deus, que cada homem, cada mulher que está assistindo essa aula, que está assistindo esse vídeo, não importa o tempo que seja, mas que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja colocando no coração de cada uma delas o desejo, o amor pelas vidas, o amor por almas que estão perdidas, que nós possamos ser homens e mulheres que estejam dispostos a sacar vidas, almas do inferno, Deus. E essa oração que te faço, crendo que o Senhor está liberando sobre cada um que está assistindo esse vídeo o desejo de ministrar a palavra, o desejo de propagar o Evangelho,
o desejo, Senhor, de estar salvando pessoas, de levando pessoas a conhecerem o Senhor, que é o único e suficiente Salvador. Assim, Deus, eu te oro e te agradeço no nome do teu amado Jesus Cristo, e acredito que digam comigo amém e amém. Queridos, que a sua semana seja abençoadíssima, para as mamães aí, que seja um dia abençoadíssimo também, feliz Dia das Mães para cada uma de vocês, que na verdade o dia de vocês não é somente, das mães não é somente nesse domingo, mas todos os dias, e assim também eu desejo que Deus abençoe a cada um, tá bom? Então, encontro com vocês semana que vem com mais uma lição, onde que eu creio que também o Espírito Santo de Deus vai estar falando e abençoando nossas vidas. Então, fique com Deus, queridos, e até a próxima.